Boa tarde a toda a nossa audiência. Meu nome é Roberto Monasterski, trabalho na BBC, sou diretor executivo, responsável pelas áreas de recursos humanos, marketing e educação executiva. Hoje eu tenho o prazer de abrir o nosso ciclo de palestras, nosso Meetup Live, o novo normal, com o conhecido e famoso palestrante Carlos Piazza. Piazza já esteve com a gente anteriormente no Congresso de Inovação do Sistema Financeiro, a palestra dele foi um grande sucesso, com certeza essa também será. Hoje ele vai falar sobre inovações em tempos de grandes transformações, abrindo o nosso ciclo de palestras. Ele vai falar também, dentro disso, uma visão utópica da pandemia. Eu peço à nossa audiência, por favor, que envie as perguntas pelo chat, e também informe que o conteúdo dessa palestra será gravado e depois disponibilizado no YouTube. Eu passo a palavra ao Piazza. Muito obrigado, boa tarde. Bom, muitíssimo obrigado. Roberto, um prazer estar aqui com vocês de novo para atormentar todo mundo, né? Que é só o que a gente tem feito aqui. Os corpinhos estão aprisionados, mas as mentes estão absolutamente libertas, né? Portanto, eu defendo barbaramente que todo mundo tenha essa visão, né, utópica, porque a gente tem que aprender alguma coisa com essa pandemia, porque senão não vai valer todo esse esforço que a gente tem feito, né? Então, quero agradecer demais o convite. Quero agradecer demais também a Débora, a vocês, a Associação Brasileira dos Bancos Comerciais também, para estar aqui de novo, para trazer um pouquinho dessa visão pós-Covid, né? Bom, eu começaria falando, Roberto, justamente na questão daquilo que é previsível, né? É impressionante como a gente deu de cara com um troço que é absurdamente imprevisível, né? Com tudo aquilo que a gente pode imaginar, com tudo aquilo que a gente pode prever, gente, é um negócio impressionante como vem um troço desses e pelo menos aí a gente assiste que em menos de 3 meses, que é o que a gente está vendo acontecer, para o mundo inteiro. É um negócio impressionante que a gente está vendo aqui, né? Claro que nessa pandemia toda muda tudo que a gente tem no entorno. Primeiro porque a gente tem que trabalhar duas coisas que a gente também não percebe, né? A gente teve sequestrados duas coisas extremamente importantes. Uma delas é a erosão do conceito de confiança, porque, na realidade, todo mundo agora está com medo de se contaminar, todo mundo vai nos lugares com distância social, todo mundo está usando máscara de proteção, né, de respiração, todo mundo cuidando das mãos, não pode levar a mão no olho, não pode fazer um monte de coisa, tem que lavar as compras. Imagina que absurdo. Outro dia eu dei até risada de alguém que estava falando, que falou assim, gente, meu próximo sonho de consumo é ter uma máquina de lavar compras, né? Então você fala assim, uau, a gente está vivendo 3 meses e a gente já está vivendo mudança das aspirações que a gente tem, porque na realidade a gente nunca teve na cabeça um troço que a gente poderia ter uma outra pandemia. Claro, a gente teve poucas pandemias ao longo da humanidade, pelo menos as conhecidas, né? Da peste negra, que veio lá no século XV, XVI. Depois a gente teve a gripe espanhola aqui no início do século, que foi uma coisa devastadora. Depois teve uma gripe em Hong Kong, que matou 1 milhão de pessoas, né? E agora a gente está vivendo a grande pandemia, pelo menos do século, acredito eu, né? Que nos leva a essa questão toda do isolamento e tudo mais. Bom, o que a gente pode dizer com tudo isso, né? Primeiro, a gente sabemos, claro, que as economias mudaram completamente. A gente não pode ter ideia de que, por exemplo, as economias ficam do jeito que ela está, as pessoas ficam pensando todo o tempo que elas poderão, daqui a pouco, pisar o mundo como ele era de novo. A má notícia é que a gente não tem mais o velho mundo que a gente podia pisar de novo. A gente vai passar, talvez, uma das pandemias mais caras de toda a vida humana,
porque a gente vai ver o quanto a gente vai ter uma corrosão, né, de tudo que a gente vai ver, o preço que se vai ter que se pagar. É por isso uma recessão global. Talvez a gente viva um agravamento até maior do que a grande crise de 1928, por causa da gripe espanhola, porque eu estava vendo ontem as previsões, né, do que é a perda do PIB. Brasil chega, pelo menos em algumas previsões, a menos 7,6% do PIB. Gente, isso é uma coisa de maluco. Ou a gente vai ter que mudar as economias, ou a gente vai ter que perceber que as conexões são diferentes e as economias se reconectam de um outro jeito, né? A gente está vendo tudo que a gente não esperava ver está chegando sobre a gente, e cada dia que passa é um desafio constante. Constante. Eu tenho sistematicamente lido relatórios diários, né, sobre tudo que chega do mundo inteiro sobre Covid. É um negócio de assustar, mesmo porque a gente começa a ver na China de que maneira também as pessoas estão voltando, na Alemanha de que jeito as pessoas estão voltando, mas a gente está vendo também que, independentemente de qualquer coisa, as pessoas estão preferindo fazer o auto-recolhimento. Então, o que significa isso? Pode ser que daqui a pouco os governos liberem para que a gente possa usufruir da cidade como um todo. Mas, olha, as pessoas estão ainda preferindo, né, manter o seu autoconfinamento, porque é óbvio que a gente, nesses poucos meses, né, a gente consegue fazer uma nova plataforma de consumo, a gente tem uma nova plataforma de uso de novas tecnologias, as inovações chegaram como a gente nunca viu, principalmente aqui, nós estamos conectados no Zoom. O Zoom saiu o valor de mercado dele ontem, ele vale mais do que as 3 maiores companhias aéreas do mundo. Ainda com muito problema de segurança, agora acertando, todo dia tem um release novo de segurança para o Zoom, para dar essa proteção, para estar todo mundo protegido das conversações, das fotos, dos vídeos. Quem lida muito com o Zoom já percebeu, agora a gente tem que autorizar o envio do nosso vídeo, né? Então, é muita mudança em muito pouco tempo. Então, quando a gente brinca de dizer que o colapso ele veio num primeiro momento, né, naquele aftershock, como a gente teve, é um colapso de todos os serviços de saúde pública no mundo, não tem como a gente, né, hoje manter nada do que a gente imaginava, considerando que tudo vai emergir e vamos ter que lidar com isso ao tempo, né, conforme os problemas vão acontecendo, porque a gente vê que uma das coisas que mais tem chocado o mundo inteiro é justamente a questão da disparidade social, né? Que a gente vê o quanto a gente tem de desigualdade no mundo, isso está ficando cada dia mais evidente, principalmente nas populações que são completamente escondidas, né? Agora o governo paga a ajuda humanitária, ajuda emergencial de R$600 e descobre que tem um monte de gente, olha, pelo menos Brasil, eu fiquei horrorizado com o dado, tem 3 milhões de pessoas que não conseguem nem provar que elas existem. Isso é uma coisa absurda, isso é uma coisa realmente absurda. E aí, quando a gente olha que pelo menos no Brasil tem uma coisa que é muitíssimo boa, de alta qualidade, que é o SUS. Você pode imaginar isso em algum outro país que não tem essa estrutura, como os Estados Unidos, por exemplo, com todo o impacto que ele teve, não tem um serviço público de saúde, né? Todo mundo que se salvou do corona agora está vivendo o segundo ciclo da morte, né? Porque sai agora com dívidas de $75 mil, $90 mil, uma coisa impensável como a gente, né, não pode pensar este tipo de impacto, né? E claro que a gente tem que lembrar, quando a gente tem esse tipo de impacto, do Black Swan, dos cisnes negros, né, que vem lá pelas mãos do Taleb, que ele fala que ele tem 3 características predominantes, né? De você ter que lidar com algo absolutamente imprevisível, que a sua cabeça não consegue equacionar, que causa um impacto gigantesco, enorme. E ele também prevê no livro dele do Black Swan, que é a lógica de cisne negro, quem quiser ler pode ler, claro, fica a recomendação, que tudo que a gente vai ver é de todo mundo ser negacionista quanto à previsibilidade das coisas que a gente tem. Ora, a gente está vendo negacionismo sistemático no mundo inteiro, né? A gente teve
o Boris Johnson, negacionista, a gente teve Trump, negacionista, a gente está vivendo Bolsonaro num nível de negacionismo muito além, porque não consegue encaixar na própria cabeça de que a gente está lidando com uma coisa que é absurdamente impensável, né? Então, estaríamos dentro de uma lógica de cisne negro. Portanto, a gente sabe que os seres humanos, eles foram programados para aprender coisas específicas, não generalidades, né? A gente, desde sempre, de novinho, ia na escola já tendo que formatar na cabeça qual seria a minha profissão, qual seria o curso superior que eu ia fazer. Justamente a gente tem uma pegada histórica de escolher especialidades, né? E aí o que acontece? A gente não está treinado para ver generalidades, o ser humano tem assim um prejuízo gigante na forma de armar a cabeça para coisas impensáveis. Então, na realidade, a gente não consegue formar uma consciência prévia desses acontecimentos porque a gente aprendeu especialidades e a gente foca nos termômetros daquela especialidade. Isso já denota para a gente um novo ambiente do pensar, que é o mais aberto, que é o widescreen, que é o pensamento formado dos nexialistas, né? O nexialismo o que faz? Sobe, 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 olha tudo de cima para entender o nexo entre as coisas, né? E a gente sabe que quando a gente enxerga o nexo entre as coisas, eu não consigo mais explicar o mundo sobre a lógica de causa e efeito. E eu não consigo mais explicar o mundo quando a gente tem somente uma única especialidade. Então, quando a gente fala aí, a gente tem que se tornar também um polímata. O que é um polímata? Pessoas que circundam entre várias ciências ao mesmo tempo, né? Então, fica muito distante. Na lógica de cisne negro, você não consegue avaliar claramente oportunidades, muito menos a gente é suficientemente aberto para a gente poder fazer fé naquilo que... com as pessoas que pensam o improvável. Eu tenho certeza aqui que se todo mundo acabou de participar de carnaval em Salvador, agora, muito pouco tempo, de repente você fala assim, você sai do carnaval de Salvador e vai para uma reclusão total, que é uma coisa impensável. Hoje circulou um meme nas redes, que eu juro para vocês, eu dei risada sozinho, né? Que tava assim, gente, ainda, olha, existia um dia em que a gente podia comer bolo. Eu falei, claro que eu tô com saudade de um monte, né? E ele falava assim, as pessoas ainda sopravam nele. Isso ficou uma coisa tão impensável, e a gente tá vivendo 3 meses. Quer dizer, a gente não consegue imaginar que se eu chegasse em fevereiro durante o carnaval, né? O que a gente ia falar? Gente, a gente vai viver uma mega pandemia, que o mundo vai fechar e você vai ter que ficar 3, 4 meses em casa sem fazer nada, porque vai ser difícil, né? Transplantar isso. Mas quando a gente olha também na base das outras metodologias, também a gente enxerga que tem algo aí que também é a lógica do Grey Rhino, né? Grey Rhino. O que é isso? Do próprio rinoceronte cinza, né? Por que isso, né? Porque a gente fala que existe um negacionismo absurdo, todo mundo colocando fé num único remédio, que eu não posso nem ouvir falar nesse nome mais, que é a cloroquina, ainda tirando, né, do mercado das pessoas que realmente precisam, como se a gente estivesse atrás de uma bala de prata. Não temos bala de prata. Poderá demorar um pouquinho ainda para chegar, né? Então, existe uma figura que o livro do Grey Rhino coloca, que é como se você tivesse passado um tempo chutando a lata na estrada, né? Você sabe que a lata está lá, você sabe que está na estrada e você fica chutando, né? E agora, na realidade, você é obrigado a enxergar que mundo é esse, tomar ações antes e depois de ser pisoteado, né? Quer dizer, agora o que acontece? Todo mundo se negava a fazer home office, todo mundo se negava a fazer delivery. Gente, ontem eu fiz uma live com todo o setor de food service. É de enlouquecer como o restauranteur, ele é avesso às questões do delivery, porque ele acha que todo mundo tem que pisar nos seus estabelecimentos. Agora, quem fez conta, você pode ter noção do que representa o custo de um salão num restaurante. Todo mundo monta um restaurante pensando no salão, não na cozinha. Então, agora o que acontece? O salão está vazio, a cozinha é o que a gente chama de dark kitchen, né? Uma cozinha escura. Escura por quê? Porque, na realidade, as pessoas estão cozinhando lá para fazer delivery, que é uma coisa que é completamente anti-salão, e as pessoas não estão preparadas para poder
ter esse tipo de comportamento e olhar como os negócios sobrevivem agora. É quando a gente tem uma economia de baixíssimo contato, que é a tal da low touch economy. A gente estava acostumado a fazer uma economia de altíssimo contato. Agora a gente tem que aprender a forceps, em 2 meses, como se faz economia de baixíssimo contato. E isso muda tudo, né? Então existe um futurista, que é o Thomas Frey, que eu gosto demais dele. Lembrando que eu sou um futurista também, né? Eu sou futurista certificado pelo Millennium, né? Que ele fala que lidamos com o maior cisne negro de todos os cisnes negros de todo o universo. Como eu já disse, então, né, o novo coronavírus, né, será a crise mais cara de toda a história, como ele conhece, né? Então, na realidade, o que a gente está vivendo? O futuro se acelerou, e se acelerou mais muito, 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 muito. Empresas, então, têm que fazer tudo aquilo que elas não fizeram em 10 anos, está todo mundo tendo que fazer em 4 dias. Portanto, o processo que a gente está vivendo de transformação digital sobre todos os segmentos, é um negócio impressionante. Da noite para o dia, foi todo mundo para casa, ninguém questionou, ninguém se rebelou. Quer dizer, eu conheço gente que se rebelou porque não consegue fazer isso. Os professores saíram de sala de aula, foram direto para a casa deles, e aí agora está todo mundo no nó, que fala assim, escuta, eu não ficava na minha casa. Agora eu tenho meus filhos que ficam junto, tem minha esposa, tem um monte de gente, tem o gato, tem o cachorro, tem que cuidar de tudo. Então tudo agora está dentro de um troço chamado casa. E a gente começa a perceber que as casas não estão preparadas nos seus espaços para acolher também essa mudança. Então, na realidade, cria-se um problema semiótico que pode ter reflexos muito legais, mas pode ter reflexos também muito perversos do outro lado, né? Quem você tem hoje que tem um lado perverso com isso, a gente passou pela hipermodernidade por causa da chegada da internet, lá pelos anos 90, a gente sabe que as pessoas ficaram individualistas, né? Não é só individuais, né? Protegendo a individualidade. Ficaram completamente, né, individualistas. Elas ficaram mais do que individualistas, ficaram narcisistas, né? Então, na realidade, é muito difícil você encontrar gente agora que está completamente sozinho dentro de casa e que não consegue trocar nada com ninguém. Esse distanciamento também provoca efeitos que agora começam a aparecer, que são os problemas da saúde mental. Tem muita gente já sofrendo de saúde mental. Volume de divórcios na China, também chegando numa escala muito grande, né? Número de conflitos, inclusive o aumento, né, da agressão às mulheres, que tem subido bastante, a forma, inclusive o feminicídio subiu em número, e a gente está vendo também o primeiro reflexo em outra escala social, na China, que é o aumento bárbaro de divórcios. Porque agora o que acontece, você fica todo dia com o teu parceiro, com a tua parceira, e tem gente que não aguenta mais. Você fala assim, nossa, quem é você? Oi, alô, eu casei com você faz 20 anos. Nossa, eu não lembrava, a gente se via tão pouco. Agora você tem que conviver de verdade e as pessoas não conseguem suplantar, né, essas diferenças. Tem um impacto direto do que a gente tem, né? Muita gente vivendo esse processo de incompreensão, muita gente muito feliz, alternando, né? Muito deprimido, muito alegre, momentos de alternância muito grande, e a gente não consegue, quer dizer, consegue entender por quê, mas não consegue entender como que isso se deu de forma tão rápida, né? Porque a gente rezava para ficar em casa um dia, para a gente poder descansar, colocar as coisas em ordem. Agora que está todo mundo em casa, todo mundo quer ir para a rua. Porque a gente sabe qual é o valor que essas coisas têm. Então fica circulando aquele monte de receita de bolo da avó, fica um monte de gente tentando cozinhar, fica um monte de gente tentando fazer coisas diferentes, porque antes o nosso dia, ele demorava, né, um monte de tempo para passar quando a gente era criança, principalmente no meu caso, né? Mas agora, pouquinho antes da pandemia, as pessoas reclamavam muito que não tinham tempo para nada, afogadas no tempo, não conseguiam fazer as coisas, né? Tudo completamente desorganizado, né? E agora o que acontece? Teu dia tem 1000 horas. E você fala assim, puxa vida, eu já comi 5 vezes, cochilei 11 e ainda é hoje. Né? As pessoas falam assim, porque você perdeu esse contato com o tempo, né? Então, tudo que você está lidando hoje tem uma fragmentação gigantesca,
e uma reconstrução numa dialética instantânea também. Tudo está sendo desconstruído e reconstruído e a gente tem que olhar todos esses fragmentos no entorno da gente. Então, tudo aquilo que a gente falava em sala de aula, tudo aquilo que a gente falava em um monte de outros segmentos, a gente agora tem que lidar de verdade, que é o caos e a altíssima complexidade que a gente está lidando, porque tudo saiu do lugar ao mesmo tempo, então esse processo de aceleração que a gente tem do futuro, ele é muito perverso para a gente também, né? E aí que entra um autor que eu adoro, que na realidade é um filósofo contemporâneo vivo, que é o Edgar Morin, francês em base, claro, ele tem pensamento da filosofia francesa, mas ele fala uma coisa que me chama a atenção, que ele fala assim que hoje um dos grandes problemas do mundo que você tem que enfrentar, né, é como ajustar a forma de pensar, justamente porque a gente vai ter que lidar com desafios cada vez mais complexos, de mudança ultra rápida, num mundo impossível de se prever. Então, a gente, na realidade, tem que enfrentar agora de que maneira eu tenho que repensar o nosso jeito de organizar conhecimento, porque tudo saiu do lugar ao mesmo tempo. A gente sabe que a gente tem hoje um aumento brutal da ambiguidade e a gente foi parar lá de novo no Taleb, num outro livro dele, que é o Antifrágil, que ele fala o seguinte: eu tenho que ter 3 coisas hoje que eu preciso prestar muito atenção. Primeiro, criar consciência da existência de fatores externos e completamente inesperados. A gente vive dentro de uma bolha, trabalha dentro de uma bolha, mora dentro de uma bolha e não consegue enxergar esses fatores externos. Agora eu tenho que domar minha mente para saber que eu tenho que criar essa consciência da existência de fatores externos completamente inesperados. Eu tenho que encarar a aleatoriedade com naturalidade e como um fator benéfico. Isso é extremamente difícil para a gente fazer, é quase como andar de bicicleta sem ralar joelho, mas a gente, de alguma maneira, tem que se voltar para isso. Eu tenho que entender que isso agora é natural e eu tenho que ter flexibilidade extrema para eu poder me valer do caos. Então ele fala que o tipo de gente que consegue fazer isso são as pessoas estoicas, né? A gente ouve muito falar dos estoicos, né? Porque a gente já teve grandes figuras estoicas. E os seres estoicos são pessoas diferentes. O Taleb diz que são aqueles que transformam o medo em prudência, a dor na transformação, os erros na iniciação e os desejos em empreendedorismo, né? Então, quanto mais caótico a gente for, mais a gente tem que colocar face a face se o meu pensamento é distópico ou se ele é utópico. O distópico, quando eu entendo que eu não aprendi nada do que eu vou viver pela frente. Os utópicos, quando eu consigo ver coisa boa em tudo, por mais que as pessoas falem que seja muito ruim. Eu sou um estoico, então eu sempre penso que deve ter algum lado bom tudo isso que a gente está vivendo, né? E uma das coisas legais que o Harari chamou a atenção da gente, superautor, né? O Yuval Noah Harari sempre coloca, né, para a gente, que é um grande líder, um mestre hoje, para a gente poder se fixar nele, ele fala que, olha, não é exatamente como foi a peste negra, né? Porque a peste negra matou muito, e a gente lembra, né? Em 1928 não tinha internet, né? Agora a gente também tem que lembrar que a gente está passando a primeira pandemia em eras de internet. Então eu também preciso pensar que isso traz para a gente uma conversa um pouco diferente. Claro que em 1928, quando a gripe espanhola, né, assolou o mundo, e o Brasil foi um dos últimos países, inclusive no Brasil, o presidente da República morreu, né, que foi Rodrigues Alves, morreu da gripe espanhola, né, seríssima. Não se sabia o que os outros países faziam, demorava um tempo gigante para as pessoas saberem o que o outro lado do mundo fazia, claro, porque não tinha mecanismos para isso, né? E na realidade matou muita gente justamente porque não conseguiam saber o que matava as pessoas. Igualzinho na década de 80 com o HIV. Gente, eu tenho que falar para vocês, isso me dá pânico quando eu lembro, porque eu vivi a época do HIV, foi um terror na mão das pessoas, né? Por que isso, né? Porque, na realidade, o HIV matou durante 2 anos as pessoas sem elas saberem do que elas morriam. É uma coisa de louco. Você vê um monte de gente morrendo, e você não sabe do quê? Para a gente lembrar, a gente está tão ansioso por vacina, por Covid, né? E a gente tem que lembrar que hoje, 30 anos depois
do advento do HIV, que levaram as pessoas a perderem a vida por causa da síndrome da imunodeficiência, né, adquirida, que é a AIDS, gente, não temos ainda vacina hoje para a AIDS 30 anos depois, né? Então, quando a gente fala que não tem bala de prata, porque, de alguma maneira, as pesquisas estão evoluindo para alguns formatos de vacina, mas a gente não pode apostar 100% de que uma vacina vai acabar com tudo. De tudo aquilo que são vírus, né, que foram já isolados de animais, tem, a revista Nature traz isso, tem 1.700.000 tipos diferentes de vírus. Entre estes, 700.000 são corona. Alguns coronas que estão ligados ao MERS, que é justamente a gripe que vem, que é uma gripe seríssima também, perigosíssima, que vem dos camelos, né? Então a gente sabe que a gente não está sozinho nesse planeta. A gente vai matar, né, provavelmente o coronavírus e daqui a pouco vem um outro troço. Li hoje uma reportagem da revista Nature relatando estudos na China, que a China já conseguiu isolar outros 3 vírus corona diferente do que eles enfrentaram. Então, né, como o Brasil sabe que o vírus que está aqui no Brasil já sofreu mutação. Ele não é um vírus igual a muitos países, como a gente imagina. Ele não é um troço igual. Por isso ele é um vírus, ele muta sistematicamente. A vacina, o que é? É só a garantia que você vai ter no ano que vem de você poder ter também corona na sua própria vacina, né? Então, na realidade, quando a gente lembra assim, onde que a gente pode ter utopia numa crise? E eu me recorro lá na Peste Negra, que é um grande exemplo que eu tenho, exatamente em 1665, né? Eu não sei se vocês sabem, o Isaac Newton, ele ficou de quarentena da Peste Negra também. Mas ele tinha no quintal da casa dele a tal da macieira. Então, o que ele fez? No momento de chateação da quarentena, ele foi para baixo daquela árvore e levou aquela maçãzada na cabeça, né? E aí o que ele criou? A teoria da gravidade em plena Peste Negra, né? Além de tudo, como sobrava tempo, você imagina, se a gente tem tempo que olha hoje na modernidade, você imagina o Isaac Newton, o dia acho que demorava 3 anos para passar, né? Então, quando a gente olha, né, é que o próprio Isaac Newton, naquela época, né, no mesmo ano, criou a ótica e o cálculo. É para a gente poder parar um pouquinho para pensar também, imaginar como que isso se deu, né? Porque, na realidade, ele era um estoico, né? Como, por exemplo, Gutenberg no século XV, né? O que ele fez com a prensa, né? Ele usou materiais baratos, se aproveitando daquilo tudo que vinha pela China, né? Fazendo papel, que era muito mais barato, era muito mais fácil de você lidar, encadernava com facilidade. E, na realidade, quando ele implantou a prensa no século XV, os monges copistas, eles perderam completamente a função, porque, na realidade, não tinha sentido, né? Você copiar um livro à mão, né? Vários volumes. Você imagina fazer uma tiragem de 1000 livros, você tinha que escrever 1000 livros à mão, que eram os monges copistas quem faziam. E claro que eles perderam o emprego, né? Que é como a gente vê hoje também a transformação digital faz isso, como a transformação mecânica lá no século XV também tirou muitos empregos, né? Então, na realidade, eu tenho que desafiar todo mundo para entender se realmente o coronavírus só trouxe coisa ruim, né? Primeiro que eu tenho que imaginar que dentro das coisas ruins tem coisas muito boas também, né? Mas eu tenho que lembrar que eu estou vivendo, então, uma economia de baixo contato, né? Então, teremos aí mudanças que são muito forçadas na pandemia, elas serão permanentes e alcançarão, claro, a sociedade, a economia, a política, meio ambiente, né? A ciência está super impactada com isso, né? E será um impacto similar, economicamente falando, à Grande Depressão de 1923 e da Segunda Grande Guerra Mundial, né? E a gente indica já que não há a menor condição da gente imaginar que a gente volta para aquilo tudo que era. Então, justamente por isso que a gente fala que o normal virou passado agora, justamente, né, pelas questões que a gente olha, a gente não vai viver mais o que era, né? O Fagundes está colocando aqui para mim, obrigado, Fagundes. Boa tarde para você também, né? E se tiver pergunta, vai mandando, a gente vai respondendo, tá bom? Porque aqui é tudo líquido, né? A gente vai falando, vai recebendo também as inquietações de vocês, vai tentando resolver, né? O Fagundes colocou aqui no chat uma perguntinha, olha, você acredita que este processo de solidariedade das empresas será mantido em definitivo
Ou aos poucos essas ações vão subir e voltaremos ao velho normal, né? Cadê aqui? Voltaremos ao velho normal, na qual as empresas, né, vão fortemente olhar, pelo menos, os lucros, né? Você acredita que o home office veio efetivamente para ficar em todos os setores da economia? Fagundes, eu não sei nem como responder isso para você. Sim, 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 sim. Eu vou te falar por quê, Fagundes. Claro, tenho que te explicar, né? Primeiro, propósito. Né? Hoje o propósito das empresas não é o lucro mais a qualquer preço, né? O grande lucro ele está sendo substituído por propósito, e a gente tem que lembrar que durante uma pandemia a gente está em contato com uma coisa muito, muito, muito ruim, que é a questão da gente perder a confiança nas pessoas, mas também, Fagundes, a gente perde as garantias. Já prestou atenção nisso? Né? O que é isso? Eu perco a garantia do meu emprego, eu perco a garantia do meu trabalho, eu perco a garantia de tudo aquilo que eu fiz, eu perco a garantia do meu futuro, eu perco até a garantia de viver. Quando a gente está vivendo uma forma, né, e também a gente já via um pouquinho do esfacelamento do capitalismo. O capitalismo ele já não tinha grande mais potência perto das coisas do que a gente imaginava. A gente está indo para uma nova forma de economia, que é a fluxonomia 4D, onde a gente tem economia do compartilhamento, está dito aí, né? A economia criativa, que é como a gente está vendo agora todos, né, as grandes lives de garagem, que é um ponto positivo, uma nova forma de fazer economia, né, que é transmitir show pela internet, uma coisa de maluco. A gente teve o Bocelli com 38 milhões de pessoas simultaneamente assistindo o show. Isso é uma coisa impensável, nunca a gente teve isso no mundo, né? A economia circular, que prevê a sustentabilidade em base, né? E as questões do que vem pela plataforma multimoedas. Então, na realidade, o marketing de causa, que é isso que a gente está falando aqui, exatamente, Fagundes, a sociedade 5.0, sim, porque na realidade a sociedade 5.0, como ela olha as duas questões mais tensas, né? Primeiro, a gente está deixando, e isso já é claro para muitos estudiosos, que as eras industriais estão se esgotando. Portanto, quando a gente olha o primeiro ponto, né, da sociedade 5.0, o que a gente tem lá? É o fim da produção em massa para a gente começar a criar valor. Portanto, onde você tinha empresas que antes só olhavam o próximo trimestre, agora elas têm que olhar a próxima geração. E aí o capitalismo está tão esgotado, Fagundes, que, na realidade, qual foi a coisa mais chocante que a gente lidou como futurista de tudo que a gente teve que lidar, né? Porque, na realidade, você tem uma quantidade de dinheiro pública gigantesca colocada em coisas que não tem o menor sentido, mísseis teleguiados, um sistema armamentista, mas muito caro, todo mundo com armamento para se defender de inimigos visíveis. Quando chega um grande, né, inimigo invisível que mata indiscriminadamente qualquer raça, qualquer ideologia, qualquer religião, qualquer idade, e você não sabe exatamente o que está acontecendo, gente, aí a solidariedade sobe barbaramente. E aquilo que eu falei logo no iniciozinho, que ainda me choca, tá, Fagundes, que é a questão da disparidade e a questão da desigualdade social, né? Então, uma economia circular tenderia a distribuir melhor isso através de mecanismos de renda mínima, né? Como a Suécia já fazia também, como a Noruega já fazia. Agora a gente está vivendo isso na prática. Inclusive, outro dia eu vi que alguns deputados estão entrando com um projeto de lei para manter renda mínima como uma política de Estado, né? Justamente para poder fazer essa forma de correção do que a gente tem. E aí, Fagundes, que vem a coisa mais triste. Quando você tem um novo inimigo que mata e você não sabe o que é, faltaram apenas 2 armas que você não consegue ver nos desfiles de armas de 7 de setembro, das comemorações das repúblicas, dos países totalitários, onde eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou sério, você tem que ter medo de mim, porque senão eu vou lá e explodo você. Então, quais foram as 2 armas que faltaram? Adivinha? Máscara e respirador. Foram as 2 únicas armas que a gente não tem até agora. E a gente deu de cara com uma outra coisa do capitalismo, porque o capitalismo faz o quê? Lucro a qualquer preço, lucro máximo a qualquer preço, né? Então eu produzo onde? Onde eu tenho mão de obra barata. Aonde é isso? Na China. Aí o que acontece? Gente,
Nossa, agora todo mundo fazendo cara de paisagem, porque, uau, mas a China agora ela faz tudo para o mundo inteiro? Quando a China tem uma pandemia e começa lá, ninguém consegue ter nada? Ai, caramba, e agora? O Japão colocou 2 bilhões de dólares num fundo para convencer empresas pararem de produzir na China, começar a distribuir produção. Porque a gente sabe que se tiver outra pandemia agora, Fagundes, vai morrer muito mais gente, porque a China não pode produzir tudo que o mundo tem. E a China produz tudo que o mundo tem, inclusive as 2 armas que faltaram. Faltou máscara e faltou respirador, que é um absurdo, que é o que te dá agora a condição de vida que você não teve. Então, eu fico pensando aqui, para que a gente tem um mundo que é focado em grandes, né, inventários armamentistas que não levam a gente para lugar nenhum no fim, né? Muitas coisas se estragam ali, diz que a própria indústria bélica de vez em quando vai para os leilões justamente porque as bombas estão perdendo validade, então tem promoção de venda, você compra uma e leva 2. Essa coisa não tem sentido, não tem sentido, não tem sentido, né? E o Fagundes está rindo. Ó, Fagundes, a gente ri de nervoso, eu acho, né? O Antônio está colocando aqui, olha, nesse contexto, como será alterada a relação líder-liderado? Vamos ler lá. Líder-liderado. Já que ambos níveis sofrem e sofrerão todos os efeitos dessa fragmentação nas relações pessoais e profissionais, né? Tendência maior ao incremento de valores, crenças, princípios e propósito da humanização das relações do trabalho. Fato, Antônio Prado, fato, né? Crenças, princípios e propósitos de humanização, tornando mais delicado o equilíbrio entre o thug e o kind. Exatamente isso. O que está acontecendo no exercício da liderança, o que a gente perdeu? O que o líder perdeu? O Antônio perdeu a vergonha na cara, porque na realidade ele executa e sempre executou um troço que a gente chama a síndrome de Procusto. O que ele faz? Ele adora o estilo de gestão absolutamente demandada por um cara que quer ou que se acha líder, que é o comando-controle. O que é o comando-controle? O comando-controle é a síndrome de Procusto, e isso está lá na mitologia grega, que era uma criatura que era a única pessoa na cidade dele que tinha uma cama de ferro. Mas ele era uma pessoa muito boa, Antônio. Ele deixava as pessoas dormirem na cama dele, desde que você coubesse nela. Se você era um pouquinho maior do que a cama, ele cortava a sua cabeça e seus pés. E se você pudesse caber na sua cama em comprimento, mas não, né, na extensão toda da cama, ele quebrava seus ossos para fazer você caber na cama dele. O que acontece? Quem é o líder comando-controle, que agora tem seus funcionários trabalhando em casa numa outra dinâmica, e você vai perceber o quanto as empresas são arrogantes de dizer, inclusive, qual é o horário que você tem que ser criativo. E eu vou contar um negócio, fofoca aqui, tá? Antônio, eu participo de rodas também, de vice-presidentes de RH, a gente fala muito com eles, né? E você sabe que eles estão reportando, e isso já virou estudo também, no mundo inteiro, o aumento da produtividade vai de 20% a 30%, sem ter ninguém dentro da empresa. Portanto, agora virou a hora do líder tomar remédio, né? Rivotril, por exemplo, Gardenal, porque ele descobre o seguinte, sem ele, as pessoas produzem mais. Provavelmente, porque eles devem exercer alguma coisa muito ruim para as pessoas, elas não conseguem trabalhar do jeito que a gente tem. Portanto, para onde a gente está indo, Antônio? Por uma hipercolaboração global. Uma hipercolaboração não tem líder, tem facilitador de jornada. Além de tudo, eu tenho que trabalhar com as pessoas agora, porque, de verdade, você acha que elas vão voltar para um ambiente de trabalho depois? Claro que não! Olha, o Twitter já deu ordem para as pessoas falar assim, escuta, você gostou de fazer home office? Gostou? Maravilha, você pode fazer home office para sempre. As pessoas estão fazendo conta, Antônio, e todo mundo sabe qual é o custo que você tem hoje dentro de um escritório, e você descobre que todo mundo com produtividade 20% a 30% mais, trabalhando nas suas casas, não tem motivo pela qual você tem que voltar para uma empresa. E isso está sendo calculado. Portanto, do ponto de vista bancário, do ponto de vista imobiliário, viveremos a maior desocupação imobiliária do século. Isso já está acontecendo nas cidades fantasmas, porque as pessoas não voltam mais para lá, né?
Não sei se te respondi, vocês vão me colocando aqui, ou me xingam, né? Tem muita gente que me xinga também, né? O Adeilson colocando aqui, Adeilson, boa tarde para você também, né? Com essa situação que a gente está vivendo no caos perdi. Você volta com a pergunta, Adeilson? Tem um pedaço só dela aqui, tá? Bom, Fagundes estava dando risada, eu também, de nervoso, né? Já falei. Marcelo Messina, caro Piazza, o custo dessa transformação que estamos passando será muito impactante nesse primeiro momento. A miséria é um ponto crítico a curtíssimo prazo, fato. Será que nossos governantes estão com essa preocupação? Qual a sua opinião? Obrigado. O problema agora, sim, Marcelo, estão. Porque, sabe por quê? Descobre que você não tem grande parte das coisas que deveria ter, que é justamente aquilo que a gente sempre fala, do mundo da transformação digital, onde a gente deveria ser data-driven, orientados por dados. O que acontece que é impressionante, é assustador saber que o governo não tem como pagar as pessoas. Hoje eu vi um relatório que ajuda emergencial dos R$600 chegou só para 50% das pessoas. Como agora, Marcelo, eu vou distribuir ajuda emergencial para 3 milhões de pessoas que não conseguem há anos, décadas, provar que existem, porque elas não têm uma certidão de nascimento, elas não existem. Como que é isso, né? Quando a gente olha também assim, tanta gente que está invisível nesse mundo e como os governos trabalham só para tornar essas pessoas, né, invisíveis, ou para manter essas pessoas invisíveis. Isso pelo volume de gente que eu tenho conversado, Marcelo, as pessoas estão chocadas com isso, tá bom? Chocadas. De ver que tem gente que está completamente à margem de absolutamente tudo, né? Por isso, as questões que vêm paralelas a isso, tá, Marcelo? Se você me permite aqui, tocar em duas coisas difíceis, além da gente falar né, do esfacelamento do capitalismo, e pode pegar um livro, olha, eu deixo uma mega dica para todo mundo. Tem um livro lindo da Catherine Whitman, que eu olhei para trás, porque o livro está aqui atrás, de economia circular, olhando como é que é isso, né? Como as economias podem ser melhor distribuídas, né? E isso está ficando cada vez mais requerido. As duas coisas ruins que eu tenho que falar são dois reflexos. O primeiro deles é o esfacelamento completo do neoliberalismo. Nós temos um ministro das economias que é neoliberal, né? Você acha honestamente que depois do que a gente aprendeu pós-Covid, existe algum espaço para você ter um ambiente de Estado mínimo? Quando eu consigo ver que a gente não tinha 200 bilhões de dívida pública para que a gente pudesse equilibrar isso, né, para eliminar o déficit do governo em dívidas públicas, né, que a gente tinha aí 200 milhões de reais, da onde saíram 600 bilhões para fazer isso? Agora tem que ajudar as empresas, estados, só em estados 60 bilhões. Aí você vê assim, da onde sai tudo isso, né? Então, na realidade, você fala assim, será que a gente realmente precisa de um estado forte? Agora a gente chega à conclusão que a gente precisa, sim, de um Estado forte, independentemente, tá, Marcelo, da gente ficar discutindo aqui se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, qualquer coisa que seja, né? Mas está muito claro para todo mundo que o Estado tem um papel fundamental, desde que orientado, né, por dados. Não precisa chegar como na China, onde todo mundo tem, né, reconhecimento facial cadastrado, todo mundo te localiza, porque aí você perde privacidade também. Mas, de alguma maneira, sim, a gente está vendo isso, esse é o primeiro ponto, né? Primeiro, capitalismo, segundo, neoliberalismo, e terceiro, o quê? O fim definitivo do populismo, tá bom? Então, na realidade, governos populistas não terão espaço. Existe um artigo de um futurista suíço, ele foi meu professor, é o Gerd Leonhard. Ele tem um artigo, inclusive, ele teve aqui no Brasil no iniciozinho do ano, janeiro, quase não deu tempo dele ficar, né? Ele já falava que, muito provavelmente, líderes populistas em eleições próximas não se reelegem. Trump é um deles, Bolsonaro é outro, né? Independentemente das simpatias ou das antipatias, não é isso que está em curso, né? Mas é que quando você tem uma pandemia e você precisa do protagonismo, forte desses gestores públicos, o populismo não cabe aí, né? Porque é muito difícil você ser populista quando morrem, né, 18 mil pessoas, como está morrendo aqui, né? Ou já morreram aqui, né? Então, o próprio Dante Alighieri usava uma frase que eu adoro, ele falava assim,
Marcelo, no inferno, os lugares mais quentes estão reservados para aqueles que escolheram a paz em tempos de revolução, né? A paz do que diga aí? A paz de comportamento, né? É que escolheram, né, fazer vistas grossas em tempo de revolução. O mundo agora é de altíssimo protagonismo e a gente está vivendo um apagão de liderança, né? Então você pega assim grandes líderes, Portugal, por exemplo, lidou magnificamente bem com a pandemia. A Nova Zelândia lidou magnificamente bem, mas cabia um líder populista quando você manda todo mundo ficar em casa, multar e prender todo mundo se eles desafiarem os decretos? Então, a gente está vendo que não dá espaço aí para a gente ter líderes populistas, né? Então, miséria é um novo ciclo, né, Marcelo, para fazer com que as pessoas possam finalmente entender de que a grande concentração de lucros para poder proteger o capital, ele não faz sentido quando você tem capital para gerar capital, né? Então, na realidade, para que serve esse capital? Saiu um dado recente aqui, faz pouquíssimo tempo, né? 2.000 magnatas no mundo representam a renda de 3,8 milhões de pessoas. É muito grave esse tipo de coisa, né? Então, você fica perguntando para quê? Você junta tanto dinheiro para fazer o que com isso daqui a pouco, né? E aí você tem uma pandemia como essa que mata indiscriminadamente, ficam as questões existenciais, né? Para que eu tenho tudo isso? Como o próprio... o Dorsey, né, fundador do Twitter, ele deu 1 bilhão da fortuna dele para pesquisa de Covid, né? Trabalhando, formando pessoas novas, trazendo a ciência, fazendo hackathons para trazer solução inovativa nova, para usar a inteligência artificial, olha que loucura. Inteligência artificial para ver novas conexões atômicas, para se ter novas moléculas que possam virar novos remédios. Isso está acontecendo agora. Pela primeira vez a gente tem inteligência artificial trabalhando com isso. A solução vai sair rápida, mas a gente não vê janela para ter vacina ainda este ano. Não existe bala de prata, tá? Tem aqui, o Avacon, é isso? Falei certo? Se não, você me corrige. Boa tarde. Você acredita que no novo normal as empresas serão muito mais cobradas pela sociedade na questão do impacto social? Você pode ter certeza que sim, porque na realidade, o que a gente tem dito? Todas as empresas agora são empresas de saúde. Você vai falar assim, hã? Que coisa esquisita é essa? Por que uma empresa de saúde? Porque ninguém vai voltar mais se não respeitar distância social. A gente está vendo pela primeira vez o que está chegando nos restaurantes que estão abrindo na Europa. Gente, a Holanda agora tem cabaninha para você ficar lá para demandar, né, o esforço de você manter distância mínima. Por quê? Confiança e garantia não está mais na nossa mão, não está mais no nosso pipeline. Então, claro que sim, a gente vai ver muito dessas questões do impacto social justamente porque elas ficaram todas visíveis, né? E aí, quando essas pessoas chegam à beira de poder tentar sacar, olha que loucura, né? Você fala assim, R$600, né? Tudo bem, mantendo as questões, como o próprio Karnal fala, né? A elite, ela, independentemente de pensamento de esquerda ou direita, tá? Estou falando só aqui, reproduzindo o que os autores falam. O Karnal, ele fala assim, olha, as elites estão passando a pandemia reclamando do tédio, né? E as massas reclamando da fome. Pode parecer que R$600 seja uma coisa razoável para muitas pessoas, mas você pode ter certeza que para muitas outras que nunca viram esse dinheiro, isso é uma fortuna. Eu juro para você que eu fico chocado de ver esse tipo de coisa, né? Então, há de se ter uma valorização do trabalho, uma valorização da presença, uma distribuição melhor, que é justamente o que a sociedade 5.0 fala, né? É uma sociedade que vive mais em harmonia com o meio ambiente e com as questões sociais um pouquinho mais apaziguadas, né? É impossível ver tanta gente com tantas poucas pessoas com muitas pessoas sem absolutamente nada, né? Miriam, obrigado, viu? Miriam Giroto, obrigado. Que bom que você está gostando. Se você está gostando, eu mais ainda, né? Porque só de raiva a gente faz porque a gente curte o que faz. A gente tem tesão no que faz, né? Bom, o Eliésio está colocando aqui, Carlos, boa tarde, nesse mundo pós-cometa, será preciso rever nosso modelo de educação básica, ensino fundamental, ensino médio e superior.
formamos ainda, né, para século XX, com métodos alguns do século XIX, é verdade. E estamos na briga lá do soft skills versus hard skills, em pleno século XXI, ou no século XXI, né? Temos um problema dos grandes, Eliésio, dos grandes, né? Por que isso? A gente tem educação do século passado, e o outro dia eu estava numa live, porque eu não sei se você sabe, Eliésio, eu sou, no Brasil, embaixador do Teach the Future, que é uma iniciativa da Universidade de Houston, do Peter Bishop, né? E a gente mexe muito com educação também. E aí, durante um bate-papo que a gente teve com educadores, tudo, uma mãe de família estava tão nervosa, mas descompensada, Eliésio. Sabe o que ela falava? Ela falava assim, eu tô em pânico. E não precisava nem ela falar, a gente já tinha descoberto que ela estava em pânico, né? Ela falava assim, o ano letivo perdeu, a gente perdeu o ano letivo. Eu falei, criatura, você pode me dar uma definição boa do que é ano letivo, quando agora você tem 3 coisas que vêm junto? Aprender, trabalhar e viver é uma coisa só? A gente tem que pensar que a gente está com medo de voltar, né? Agora, e se a gente está com medo de voltar porque tudo vem do futuro, não vem mais do passado, você só foi treinado a olhar passado e garantir o teu presente, você não consegue olhar teu futuro. Do que você está falando? Ano letivo? Para que serve isso? Para que serve isso? Por que eu tenho que aprender de picadinho? Por que eu tenho que ir para o primeiro ano, depois para o segundo, depois para o terceiro? Repetir o terceiro. O que significa isso quando a gente tem o futuro, né, na pauta? Não tem sentido nenhum. Então, a forma com que a gente ensina e com que a gente aprende também, porque nem sempre o esforço de ensinar te dá a resposta do aprender, tudo isso mudou de mão e tudo isso está se esfacelando. E eu sou professor, né? E eu digo para você, a capacidade profética do professor acabou. Eu não sou mais dono do conteúdo, tudo que eu falo está na internet. Depende muito mais de você buscar o conteúdo que é importante para você, que você tem vontade de aprender, do que eu colocar para você um roteiro que é um currículo que vem lá do MEC, que é fixo, baseado no século XIX. Não serve. A gente vai dar saltos. Hoje alguém me fala assim, Piaz, eu tenho 2 filhos gêmeos em casa, 10 anos. Essa coisa de fazer aula online, né, com um currículo do ano, sabe, dos anos passados, não faz o menor sentido. Agora estão vendo isso acontecer. Certamente vem muita revolução na área do ensino e da área do aprendizado, que são coisas diferentes, né? O André está falando aqui, olha, como treinar, aspas. Já entendi, André, sua pergunta aqui perigosa, né? Dos diretores aos estagiários novatos, né, para home office. Na verdade, o que acontece? A gente sempre viveu uma dicotomia, tá, André? Primeiro, as pessoas adoraram trabalhar no ambiente físico do trabalho, porque muitas delas falam um negócio que eu fico abismado. Ela fala assim, se eu não estou no espaço do trabalho, eu tenho medo do meu chefe esquecer de mim quando decidirem a promoção. Porque, gente, se você tiver que ser esquecido, você vai ser esquecido em qualquer lugar, é porque você não tem relevância. Não é porque você está no lugar lá, né? E aí os chefes adoram, porque precisa estar visível para ele aferir que você está trabalhando. E pior, ele tem que saber que você está trabalhando naquilo que ele mandou você fazer naquele momento. Portanto, como você agora não está mais visível, né? E você trabalha a hora que for. E agora que você descobre que as pessoas, sem a influência dos chefes diretamente, né, produzem 30% mais, você pode ter certeza que esse foi o melhor treinamento, tá? E também o maior tapão na orelha deles, tá, André? Porque falar assim, escuta, criatura, você se acha muito mais do que você realmente é, né? Você não tá com essa bola toda. Larga a sua equipe em paz, deixe de serem criativos, deixe de trazerem a maneira de fazer que é deles. Para de encher o saco das pessoas e elas voltam a ser criativas. Ponto. É o que a gente está vendo agora. Não tem mais você que manda, tem as pessoas que fazem. E por puro tesão de buscar. E elas agora estão no conforto do lar, estão trabalhando de cueca, né? Estão trabalhando de pijama, estão comendo o que quiser, estão engordando que nem eu. Assim, eu não vejo a hora de acabar tudo isso, senão eu não saio da porta. Vou passar o resto da vida em isolamento, porque eu não consigo sair pela porta nem pelas janelas. Larga as pessoas, elas vão ser criativas. Mas pode ter certeza que só esse dado de 30% de aumento de produtividade em casa, isso já é um tapão na orelha de muitos, tá? Porque eles descobrem que eles não servem para muita coisa, a não ser atazanar a vida das pessoas. Tá bom, André? E se tiver algum diretor aqui, pode me xingar, eu falo isso pessoalmente para eles, falo em qualquer live que for, né?
Bom, Leandro, boa tarde. O mundo entregou para a China a produção de quase tudo. De tudo! Você acredita que isso vai ser realocado? Produções locais podem ser retomadas no mundo inteiro? Não tenha a menor dúvida que haverá um movimento, mas muito agudo, de descentralização de produção. É impossível. A lição aprendida foi muito amarga. Leandro, muito amarga. Como eu falei, a gente não pode depender de respirador que vem de lá, de máscara, de tudo que é insumo, EPI, e fora as outras coisas que não foram demandadas aqui, né? Portanto, o que a gente imagina? A China foi um grande parceiro quando a alta produção fazia sentido, porque o preço era menor, o lucro era maior. Tudo bem? Simples assim. Agora, o que acontece? Será que barato e caro tem sentido quando o mundo precisa de coisas? Gente, vamos lembrar, a China estimulou um troço que a gente não via há milênios, que é a pirataria. Cabe na sua cabeça que tinha país fazendo pirataria com máscara e com respirador? Vamos combinar? Na boa, por favor, né? Então, isso é porque a gente tem, né? Agora, respirador vale mais do que platina e ouro e o nióbio junto. Né? E talvez a cloroquina junto também, né? Ó, Deilson de novo aqui, né? Com essa situação que vivemos, né? Estamos vivendo, no caso das mudanças em várias áreas, principalmente na área das finanças, né? As especulações financeiras também sofrerão um grande impacto. Eu tenho certeza que sim, tá? Independentemente de qualquer coisa, tem muita gente pensando o que adianta a gente ter um monte de dinheiro colocado em alguns sistemas, né? Quando a gente está perdendo vida. Isso é uma coisa muito chocante, sabe, Adeilson? Porque a gente tem que voltar de novo para a questão humanitária das coisas, né? Quando está morrendo muita gente, a gente para e pensa, né? O que a gente está fazendo? Eu tenho certeza que sim, tá? Mesmo porque é como a gente está vendo, né? As empresas. E eu fico altamente surpreso quando a Rede Globo coloca um espaço que custa uma fortuna no ar para poder agradecer e enaltecer empresas que se voltam para marketing de causa, né? Porque, na realidade, não é só uma questão de fazer lucro, né? Há de se ter relevância para a vida e para a sociedade, né? Isso hoje está em xeque, né? O Eliésio está colocando aqui também, nossos trabalhadores precisam se reinventar e buscar novas competências, claro que sim, emocionais e técnicas, sim. A gente está vendo um esfacelamento muito grande, né? De muitas pessoas perdendo o emprego, né? A gente vai ter talvez o maior shift laboral do mundo, será agora, onde muita gente perde o emprego e a gente não vê a volta deles, a gente vê a volta do trabalho e não do emprego, né? E aí fica aquela pergunta que eu sempre faço: você está realmente preparado para poder monetizar a sua vida com trabalho, não com emprego? Para você poder fazer isso, você tem que ter um propósito balaço, né? O que é propósito? Né? É você conseguir responder facinho por que você faz o que faz. Simples. Responder propósito é isso. Propósito, quem tem propósito muito claro, a gente percebe de longe. Quem tem propósito muito claro não faz nada por acaso. Quem tem propósito faz tudo de propósito. Portanto, viver no mundo do trabalho é você ter propósito, né? E fazer tudo de propósito. De raiva, né? Você vai fazer tudo de propósito, você não vai fazer nada por acaso. Então, Eliésio, sim, respondido para você, sim, né? Vai crescer o empreendedorismo? Não tenho a menor dúvida. Mesmo que 90% não sobrevivam há 2 anos, mesmo que a gente está vendo que a liquefação das atividades, como, por exemplo, o setor de food service, como eu falei, está completamente calcado na economia de baixo contato. Isso vai demandar muitos empreendedores completamente libertos, aprendendo e errando, lembrando que a gente só aprende errando. Então, agora, finalmente, a gente vai poder errar um pouquinho, né? Principalmente na variação cambial, né? O Adeilson está perguntando aqui. Talvez não, a gente ainda está muito dependente das variações das moedas, né? Vídeo o que aconteceu, né? Hoje eu vi um dado que me espantou, por exemplo, considerando baixo nível de credibilidade Brasil, né? E também sendo ameaçado de ter nota menor por causa de tudo aquilo que a gente está vendo. O Brasil é um país de alto risco para investimento hoje, né? E você vê o quanto a gente presta atenção na resiliência dessas coisas, né? O Bolsonaro anunciou hoje que não vetaria, né, o aumento para funcionalismo público. A gente teve aí, né,
a Bolsa subiu ato contínuo, né? E a gente começa a ver que existem respostas diretas para isso, desde que a gente consiga fazer as coisas certas, né? Porque também, vamos combinar, tá faltando também fazer muita coisa certa, né? Eu acho que ainda as variações cambiais serão, né, muito sensíveis a esse tipo de coisa, mas a gente vê também que na economia circular, as coisas que levam o planeta, pessoas e sociedade a benefício também reforçam, né, outras formas da gente fazer a variação cambial positivar, né? Na Nova Zelândia, por exemplo, sobe barbaramente a bolsa todo o tempo, porque as políticas afirmativas colocadas no ar em pouquíssimo tempo, né? Então você vai falar assim, tudo aquilo que a gente viu, que foi o país que menos mortes teve por causa de uma administração da pandemia completamente xiita, nas mãos da presidente, competentérrima, né? Nada populista, fazendo as coisas que devia fazer, né? Você vê que ela conseguiu ter aí uma resposta econômica, e isso também pode significar uma volta econômica menos dolorida, né? Marcelo está colocando aqui, obrigado, Marcelo, que a excelente explanação. Agora é torcer para os nossos comandantes se organizarem rapidamente, né? E não deixar o avião cair, né? Por favor, né? A gente está cansado de roleta russa, viu, ô Marcelo? Tô cansado de roleta russa, né? A Miriam está colocando aqui, não sei se cabe a pergunta, mas qual o futuro das grandes religiões, né? Ou o que é diferente de fé no novo normal, né? Bom, isso ficou altamente claro, né, Miriam, quando ficou sempre essa discussão, né? Igrejas ou locais onde pessoas se juntam, né, para poder celebrar suas crenças, prefiro chamar assim, tá? Com várias religiões diferentes fazendo a mesma coisa, né? O que é isso versus a sua conversa interior, né? E a velha questão, né? Será que eu preciso estar num lugar para eu pensar no meu Deus, né? Será que eu preciso estar em algum lugar específico para poder fazer, né, todo aquilo que são, né, os meus melhores pensamentos para as melhores pessoas, né, que podem precisar de mim, ou mesmo por fuga, ou mesmo por convicção, ou mesmo por intenção, né? Eu te digo que talvez não, né? Exatamente como a gente vê pessoas que são cremadas, né? Eles falam assim, eu rezo para quem quando alguém é cremado, né? Porque você fala assim, onde está essa pessoa? Em lugar nenhum, né? E ela está sempre presente na minha cabeça. Então, se o mundo é desintermediado, Miriam, provavelmente as igrejas também serão desintermediadas. Eu não preciso da estrutura para fazer um pensamento bom para alguém em qualquer lugar. Talvez se perca um pouquinho do ritual, que depende, né, bastante da questão do arquétipo, das pessoas estarem juntos, de pensar juntos, de trocarem juntos, e aí estamos falando de convivência pessoal. Mas como a gente organiza isso? Quando a economia é de baixo contato, eu preciso ter distanciamento social. Não cabe na minha cabeça, né? É igualzinho como a gente enxerga todas as outras atividades religiosas. E os futuristas olham também, Miriam, a grande probabilidade da gente ter para futuro não tão distante o politeísmo, tá? Tem muitas pessoas que acham que uma religião só é muito pouco, que eu poderia estar acreditando em qualquer outra vertente, eu posso ter todas ao mesmo tempo, né? E, eventualmente, até fazer um espoleto de novas religiões, né? O Zequinha aqui está agradecendo. Obrigado você, Zequinha, por você ter vindo aqui do Tribanco, né? Obrigado pela live, replicá-la para que as mais pessoas tenham o prazer que eu tive de poder ouvir e definições, conclusões aqui explanadas e que gostem de gente mal criada, né, Zequinha? O Renato está colocando aqui, né? Boa tarde para você também, Renato. Primeiramente, ótima live. Obrigado. Assunto incrível, poderia indicar livros sobre esse modelo da sociedade 5.0. Renato, eu estou escrevendo tá? E vou fazer... Acabei de dar uma entrevista agora para Seleções, falando sobre a questão da sociedade 5.0. O World Trade Center também está me entrevistando para a revista deles, falando um pouquinho sobre sociedade 5.0. É muito novo esse assunto, tá bom? Eu fiz o ano passado uma palestra para Gartner, que eu sou keynote da Gartner, e fiz a organização, né, do conteúdo para eles, e eu não me recordo, eu acho que essa live, esse treinamento ainda está válido, tá? Renato, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se ainda está no ar, tá?
nos canais lá da Gartner e passo para a Débora, né, da BBC, também para disponibilizar para vocês. Tá bom assim? Eu vou fuçar, eu vou buscar para você, tá? Juscelio, muito obrigado, viu? Excelente, ele dá risada, eu também, de nervoso. Zequinha aqui de novo, Zequinha do Tribanco, né? Obrigado pela live, já falou. William, você enxerga que grandes corporações que possuem uma tesouraria robusta tendem a engolir pequenas empresas que não conseguirão sobreviver, aumentando o monopólio em algumas atividades? Sim, eu acho que sim, William, pelo seguinte, a gente tem que lembrar também que tanto oligopólios como os monopólios, como o capitalismo, nasceram, né, lá na segunda revolução industrial, tá? Tudo que a gente está vendo no fim daquela lógica toda que a gente tinha da grande produção e de que maneira eu tinha que manter finanças em cima, produção, distribuição, todo lado industrial para produzir cada vez mais, né? A gente está vendo que isso também está se esfacelando, tá? Então, não vejo dificuldades, inclusive, de termos tesourarias autônomas que trabalhem sozinhas por algoritmos, tá? A gente já tem muitos esforços nesse sentido, né? Então, vindo aqui uma outra pergunta, quais são os impactos nos hábitos de consumo pós-pandemia? Tudo mudou. A gente agora vai para o mundo do delivery de tudo. A gente está trancado em casa, mas a gente está comendo melhor. A gente está gastando menos, né? A gente tem algumas outras atividades, a gente não gasta com roupa, porque agora é a roupa que você fica mais tranquilo em casa. Trabalha de pijama, trabalha pelado, trabalha de cueca, trabalha do jeito que você quiser, na cama, em qualquer lugar. Então, a gente está gastando muito menos, comendo muito melhor, não gastamos para nos deslocar e ainda temos tempo de ficar bonito, né? Porque a gente se cuida mais da gente do que antes, né? Então, tem muitas mudanças no consumo, sim, né? Piazza, temos mais 5 minutos, tá bom, Roberto, maravilha, a gente encerra. Se ficar alguma pergunta depois para responder, me mandem, eu respondo e depois vocês publicam, né? Bom, Cláudio Guimarães colocando aqui que é engraçado, né? Ah, não, Adeilson lá em cima, obrigado pelas respostas e mais colocações. Por nada, Adeilson, prazer, tá? O Cláudio Guimarães, então, é engraçado que tem gente que pensa que uma data mágica, tudo vai voltar como era antes. Eu tenho uma pena dessas pessoas, Cláudio, que você não tem ideia, porque elas vão quebrar o nariz, né? Alguma chance disso acontecer? Nenhuma. O velho sentimento de voltar para uma zona de conforto conhecido. Como eu disse, Cláudio, agora, se você tem medo de voltar, porque todos os países estão assim, como é que eu volto? Eu não sei como eu começo de novo. Eu não sei o que é abrir economia. Eu não sei o que é fazer agora as pessoas irem para fora das suas casas. Essa é uma coisa que você vai ver que vai ser um aprendizado, mas está todo mundo com medo. Medo é o primeiro sinal que a gente tem que tudo que a gente vai ver pela frente vem do futuro. Porque se a gente não tivesse medo, eu achava no passado alguma maneira que eu já tinha convivido ou vivido para poder estruturar a minha resposta. Como eu não consigo estruturar a resposta, porque eu nunca vivi isso no passado, eu não consigo ter o presente alongado, como a gente chama no futurismo, né? Eu preciso do futuro para eu começar a projetar o que é futuro para a gente fazer isso, né? E o André me chamando de senhor aqui. Ô, André, eu vou te processar, tá? Ninguém me chama de senhor, tá? Me chama de você. Observa o consumo do luxo, né? Mesmo com distanciamento social. Continua inalterado, porque o luxo ele não perde nunca, né? É um luxo de altíssimo spending, continua igual, nada parou. A única coisa que o mercado de altíssimo luxo também foi para a mão do e-commerce. Obrigado, Fagundes. Obrigado, Oiti. Agora sim. Obrigado, Sâncio. Ele fala aqui sobre os aspectos das inovações tecnológicas, qual a influência da fluxonomia 4D. Total, ela responde melhor à sociedade 5.0, mas ela é um certo antídoto ao velho capitalismo da proteção do capital por causa da produção, né? Então, muda muito, Sâncio. E, Roberto, eu entrego para você, então, aqui, acho que respondi todas as perguntas aqui, não estou devendo nada para ninguém. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. Piazza, um prazer enorme estar com você novamente, tá? Eu assisti a sua palestra no Congresso de Inovação do Sistema Financeiro, que a gente fez em 28 de novembro, tá? Você inovou, né, em termos de palestra, se preparou, né, colocou a complexidade da tua mente, a tua cultura, que é gigante, tá, o teu preparo, tá, à disposição da gente. Eu só tenho a agradecer,
mais uma vez pela tua contribuição. Você sempre será bem-vindo na BBC, a BBC é a tua casa. Tá? Muito orgulho de tê-lo abrindo esse ciclo de palestras. Muito, muito, muito obrigado. Agradeço em nome da plateia, da audiência, em nome da diretoria, até mesmo dos conselheiros aí da BBC. Muito obrigado, Piazza, muito obrigado mesmo, tá? Maravilha. Agradeço, viu, Roberto? E deixa aqui só minha última dica. Fique em casa. Essa doença é perversa. Sem dúvida, sem dúvida. Para quem não pôde te acompanhar agora, porque estava em outra atividade, né? Daqui a pouco, né? Em breve a gente vai estar colocando essa brilhante, mais uma brilhante palestra sua, né, no YouTube, para as pessoas poderem acompanhar. Né? E eu peço a todos que acompanhem o dia a dia do nosso aplicativo da BBC. Quem não baixou ainda o aplicativo, por favor, está à disposição nas lojas, na loja da Apple, né, no Android, baixe o aplicativo, tá, clique, inscreva-se, clique no Acontece Aqui e vocês vão poder estar acompanhando o nosso ciclo de palestras e tudo o que acontece aí de novidades no mundo das finanças e da economia. Muito obrigado a todos, boa tarde, um forte abraço, Piazza, até breve. Tudo de bom para todos. Tchau, tchau. Tchau.